Vidas foram salvas por conta de radares meteorológicos, por conta do trabalho da imprensa e principalmente pelas pessoas todas que resolveram seguir as mais variadas orientações. Vocês viram as câmeras? Por favor, a partir de agora na tela cheia as câmeras da chegada aí do furacão Milton. O furacão Milton, quando tocou o solo, já começou a fazer isso que você vê aí, ó. Vento pra caramba, arrebentando árvore, destelhando casas, jogando veículos. Aquele ali, ó, tava segurando muito, resistindo ali, mas em algum momento certamente foi levado também pela força do vento próximo ali de 200 km por hora. Ele que chegou a quase 300. Felizmente foi diminuindo potência, diminuindo força, até tocar os Estados Unidos, o solo mesmo norte-americano, com uma velocidade reduzida e todos, a grande maioria da população norte-americana da Flórida, já estava protegida. Tanto que ele chegou lá em Orlando, onde ainda está o nosso Beto Hora, nós ontem conversamos com ele, ele chegou em Orlando muito mais como uma tempestade do que qualquer outra coisa. Esse número já é atualizado. Agora há pouco, nós tínhamos um número de 10 pessoas mortas, eram 10, subiu para 11 e deve continuar corrigindo, não de uma forma espantosa, mas fatalmente estamos falando de um número aí que vai subir. Esse aí é um ginásio, se não me engano, de um ponto ali de apoio de socorristas, principalmente. O teto do ginásio foi levado pela força do vento, assim como muitas estruturas foram levadas também. O Barão já está conosco aqui e o que me intrigou, o Barão, o que me chamou a atenção na realidade, pelo que eu percebi, se eu estiver errado, por favor, me corrija aqui, os tornados foram muito mais destrutivos do que o próprio furacão Milton. Pelo menos eu lendo ali as matérias todas e recebendo informações aí diretamente dos Estados Unidos e tal, eu cheguei a essa conclusão e ontem nós já mostrávamos aqui em tempo real mesmo os tornados formados já nos Estados Unidos e se deslocando com uma violência muito grande. Barão, o que dá para a gente dizer nesse momento, já com um pouco mais de calma? Os tornados mesmo foram mais destrutivos do que o próprio furacão Milton? E além disso, esse número aqui de 11, ele pode subir? Acredito que sim, né, Barão? Uma ótima tarde a você, queridão. Bom trabalho aí, viu? Olá, Joel. Boa tarde para você, para todo mundo também aí no Brasil. A tragédia, né, poderia ter sido muito maior do que foi na prática. Mas você tem razão, os tornados surpreenderam. Esses fenômenos que chegaram antes mesmo do Milton tocar o solo do furacão, e eles acabaram provocando muita destruição, inclusive na cidade que tem a maior quantidade de mortes, a cidade de St. Lucie, onde, infelizmente, 5 pessoas morreram por causa dos tornados. Foram 3 tornados só nessa cidade em 25 minutos. Ou seja, casas foram arrasadas, carros foram levados antes da chegada do furacão. O furacão foi perdendo intensidade, como você falou, chegou com ventos de mais 200 km por hora, provocou muitos alagamentos, inundações. E por isso agora, Joel, a preocupação é tentar localizar vítimas que ainda estejam ilhadas e possam ser resgatadas por socorristas. E é provável que haja pessoas nesse momento sem conseguir pedir socorro, ou pessoas que estão atordoadas, ou até mesmo mortas. Agora, veja que curioso. Imagine o mapa aqui da Flórida, ó, que nós colocamos ontem várias vezes para vocês aqui. Vocês se lembram do Golfo do México, local em que ele se formou e foi se aproximando em direção à Flórida? E do outro lado da Flórida tem essa cidade que o Barão falou, que é na costa leste, né? A Saint alguma coisa, essa cidade em que 5 pessoas morreram. Veja que curioso, ele entrou pelo um lado, o lado em que nós esperávamos a maior destruição, e realmente foi o que aconteceu, só que nós tivemos mais mortes do outro lado, não por conta dele, assim como o Barão colocou com muita propriedade por conta dos tornados. Olha esse aqui, dá uma olhada nesse tornado aí, ó. Olha a intensidade de uma formação como essa. Então, eu percebi o seguinte, que os Estados Unidos estavam preparados, sim, para o furacão, mas algumas regiões foram pegas de surpresa pelos tornados. Não sei se havia essa previsão, eu pelo menos não tinha ouvido falar nada a respeito de uma formação em massa e simultânea desse jeito, de pelo menos aí, acho que nós chegamos a ter aí nos Estados Unidos, vocês chegaram a ter quase 30 de uma vez só, foram mais de 100 chamados, né, Barão? Havia essa previsão de tornado ou foi uma surpresa? Joel, isso foi completamente atípico. Olha mais isso. meteorologistas ficaram espantados. Quando eles falaram que era algo inédito,
aparentemente tem a ver com esses fenômenos que vieram, Imagine. inclusive, antes. É a cidade que eu falei, Santa Lucia, é Santa Lúcia pra gente, vai. É Santa Boa, Lucia. agora eu É uma gravei. cidade que foi realmente... ela ficou completamente devastada, Joel, mas ela veio justamente por causa desses tornados. Foram 3 tornados em 25 minutos só nessa cidade. Nossa Então Senhora. é muito complicado. Foram mais de 100 chamados, mais de 100 alertas e quase 30 tornados que atingiram cidades da Flórida antes da chegada do furacão Milton.